os padrões inalcançáveis da beleza sempre sendo introduzidos em todos os lugares do mundo, e às vezes são padrões absurdos que são exigidos para que você seja considerado uma pessoa bela, e isso acontece desde os primórdios do planeta Terra. A gente tem vários exemplos a serem usados, podemos usar de exemplo a China antiga mesmo, onde as mulheres faziam pé de lótus, né, elas prendiam os pés com faixas. Essa prática visava os pés pequenos e delicados. Eu particularmente acho muito feio o pé de lótus, vou colocar uma foto aí pra vocês. E eram usados como status social e também como símbolo de beleza. Então, na época, geralmente só mulheres ricas podiam ter os famosos pés de lótus, já que não precisavam trabalhar e podiam manter os pés enfaixados sem problemas, né? Até porque se elas estivessem com os pés enfaixados e com aquele saltinho que elas usavam, não tinha como andar direito. Também tem a questão das maquiagens. Antigamente não tinham tantos recursos, então muitas coisas prejudiciais à saúde eram usadas, mas não só antigamente existiam esses padrões de beleza problemáticos. Hoje em dia, vemos as pessoas fazendo vários procedimentos estéticos arriscados para conseguir a tão sonhada aparência perfeita que vem na televisão ou até mesmo nas redes sociais. Tem um mangá que foi lançado entre 1995 e 1996 que mostra o quão doentio a busca pela beleza pode ser, o uso excessivo de procedimentos estéticos e suas consequências, e o nome desse mangá é Helter Skelter, e vamos falar um pouquinho sobre ele aqui nesse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Hoje estamos aqui com um mangá meio diferente que me recomendaram. Então, quando eu fui ler, eu já sabia que a história era meio problemática, porque eu já tinha visto um pouquinho sobre, pra poder começar a ler. Só que eu não esperava que ele fosse ser um mangá que me fizesse refletir. Eu não esperava nada sobre ele, mas acabei ficando bem cucada e reflexiva. Acabei pensando sobre e notando que hoje em dia as coisas estão muito doentias no quesito de beleza, e é algo tão normalizado que chega a ser bizarro, né? Os maiores exemplos que temos é a indústria coreana, onde vemos que elas prezam pela magreza extrema, pele extremamente branca que, pasmem, eles não têm naturalmente, até porque eles são asiáticos. Então, usam maquiagem, produtos, efeitos e várias outras coisas para ficarem mais brancos, fora outras coisas que, se você pesquisar, ficam horrorizados com os padrões deles. E no primeiro contato com o traço do mangá, eu achei ele muito tosco e esquisito. Claro que eu não tô aqui pra julgar o traço de alguém, até porque eu nem sei desenhar. Como o mangá fala sobre uma pessoa que é extremamente bonita, que rouba a atenção e afins, eu esperava que ela fosse realmente bonita visualmente, né? O traço bonito. Só que não foi o caso. Mas, parando pra analisar um pouco, o fato do traço ser feio me faz remeter o quão a beleza lá é doentia, e acaba fazendo sentido pra mim depois. Se foi isso que a história quis passar, eu não sei. Talvez seja só coisa da minha cabeça mesmo. Bom, a história do mangá é sobre a Ririko. Ela é uma modelo que é considerada extremamente bonita, várias garotas queriam ser como ela e ficam se comparando por não conseguirem ser iguais, né, a Ririko, tal qual uma boa influência do Instagram ou do TikTok hoje em dia, né? Todos os homens desejam ela loucamente e ela pode ter qualquer um que ela quiser, tanto homem quanto mulher. A diva, ela era inclusiva, tá? E apesar das pessoas acharem que ela é bonita de nascença, na verdade, ela é toda plastificada. A protagonista tem cirurgias plásticas por todo o corpo mesmo. No mangá é falado que só tem 3 cantos que ela não fez cirurgia, se eu não me engano foi os olhos, eu não lembro agora, os ossos e uma região mais baixa, eu não vou falar qual, enfim. Já no primeiro capítulo, nos é mostrado que as cirurgias dela estão se desfazendo, começando por uma ferida na testa, o que deixa ela surtada com isso, já que o ela de agora necessita ter o corpo e o rosto bonito para ter o que quer, desde que seja para posar em uma revista famosa ou até mesmo usar o corpo, se é que vocês me entendem, para conseguir um papel melhor. A Ririko simplesmente não tem escrúpulos desde que ela consiga o que quer, que as outras pessoas se explodam. Se alguém perto dela está feliz, ela faz o possível para que isso não dure muito tempo, e se alguém é mais bonito que ela faz o necessário para se livrar delas e destruir a beleza das pessoas, tá? Como os procedimentos estéticos dela estão se desfazendo, ela começa a usar drogas e substâncias para tardar isso, e depois faz mais procedimentos estéticos para continuar no topo da alta sociedade. Inclusive tem a clínica que ela faz isso, as drogas e as substâncias que ela injeta no corpo são tratamento, entre muitas aspas, de lá, e nem preciso dizer o quão doente é isso, né? Quando você começa a comprometer sua saúde pra ficar mais bonito, entre aspas, você tá atentando contra si mesmo. Será que ao longo prazo isso valeria a pena? Eu acho que não. E no caso da Ririko é isso, né? E quanto mais você tem, mais você quer. A Ririko mostra exatamente isso na história. Ela nunca tá satisfeita com o corpo dela e sempre tá querendo mais e mais. E por conta disso, não só o corpo dela tava ficando adoecido, mas a mente dela tava ficando pior ainda. E isso, em um geral, não era só por conta do desejo de ser bonita da Ririko. A assessora dela, que a Ririko chama de mamãe, que fazia ela ter boa parte
desses pensamentos sobre o rosto perfeito, o corpo perfeito, porque a tal da mamãe queria transformar a Aririko em uma segunda versão dela de quando ela era bonita. E até que deu certo por um tempo. Então, se vocês pensaram que a história só mostra a Aririko como beleza doentia, estão muito errados. Todos os personagens têm uma ideia doentia sobre a beleza. Impressionante como a mangaka conseguiu deixar todas as pessoas problemáticas na história. E o pior é que as pessoas hoje em dia estão assim também. De verdade, recentemente teve um caso de uma menina de 14 anos que o padrasto e a mãe fizeram uma lipo nela e colocaram silicones. Por conta disso, ela acabou falecendo, já que o corpo de um adolescente, praticamente uma criança, não aguentou tudo isso. E é de se esperar que não aguentaria, já que o corpo ainda não estava formado. E fora que até adultos acabam morrendo por conta dessas cirurgias. Agora, se para os padrões de beleza de hoje em dia isso é normal, eu realmente fico horrorizada. No mangá também nos é mostrado que a clínica que faz os procedimentos estéticos da Aririko fez isso com várias pessoas. Uma delas é a Kanada Aiko. O corpo dela também começou a se desmanchar e ela não aguentou isso e se matou. Não só a Aiko que tirou a própria vida depois dos procedimentos começarem a dar errado, outras pessoas também fizeram isso. Então a polícia estava investigando sobre isso. A clínica estava sendo investigada por sonegação fiscal, realização de procedimentos médicos ilegais, contrabando, suborno e várias outras coisas. Ou seja, não é de ficar surpresa que os procedimentos estavam dando errado a longo prazo. Um dos maiores medos da Aririko era que as pessoas descobrissem que ela era feia, e um dia isso vazou e todo mundo ficou ciente. Claro que virou um grande assunto, já que ela era a modelo mais bonita e desejada da época. Não só sobre ela foi vazado, outras pessoas acabaram tendo suas cirurgias plásticas expostas, e a clínica também começou a ser comentada, como o procedimento era bizarro e afins, o que levou ao fim daquela clínica, pelo menos. E por conta disso, muita gente que não teve mais acesso ao tratamento da clínica, que era totalmente essencial para manter o corpo, ficaram derretendo, e também muita gente se matou depois do fechamento da clínica. Antes disso, a Aririko já estava parando de fazer os procedimentos, porque ela conversou com o policial tava querendo usar ela, né, como carta para dar o checkmate na clínica. Então a pele dela tava começando a derreter cada vez mais, e como tinha vazado tudo sobre ela, teria uma conferência de imprensa para a protagonista falar sobre o que estava acontecendo. Claro que, por ela ter tido a vida exposta, a mente dela, que já estava adoecida, piorou, e a Aririko planejava tirar a própria vida na frente de todo mundo durante a transmissão da conferência, né? Provavelmente pelo desespero de querer ser lembrada. No final das contas, antes de entrar na conferência, ela simplesmente sumiu, e no quarto onde ela estava só foi encontrado uma poça de sangue e um globo ocular. O preço da beleza que a Aririko pagou foi esse, e no final de tudo ela ficou conhecida como uma lenda, não no bom sentido, claro. Vários mitos se espalharam, e no final ela foi esquecida aos poucos, o que era o maior medo dela, né? O segundo, no caso. Apesar disso, o universo do mangá continuou a mesma coisa, mudaram as modelos, a obsessão das pessoas para serem iguais elas continuaram, sendo um ciclo sem fim, só mudou a pessoa que tava lá, né? E no final do mangá tem uma chance da Aririko tá viva, já que ela apareceu na última página, mas não é certeza sobre. O mangá tem um final meio que aberto, porque teria uma continuação que até hoje não saiu, até onde eu sei. Depois da serialização do mangá, a autora acabou sofrendo um acidente, e quando ele foi publicado, ela ainda estava em reabilitação. Eu vi gente falando que o traço era feio por conta disso e coisas do tipo, mas a verdade é que o acidente foi depois dela já ter desenhado e tal. A única coisa que fizeram foi publicar uma versão um pouco incompleta da história e terem feito alguns ajustes. E bem, eu particularmente gostei do mangá, eu não tava botando muita fé na história, mas é uma história bem interessante, como eu falei ao decorrer do vídeo, lembra bastante os dias atuais, só que hoje em dia tá bem pior, né? Claro que o mangá é pesado, então eu não recomendo pra todo mundo, ainda mais por eles serem da categorias psicológico, horror e um Josei. Josei é uma categoria de boa. Além disso, tem certas coisas que podem gerar gatilhos. Inicialmente eu achei a história muito parada e a leitura chata, mas ao decorrer das páginas ia ficando bastante interessante. E bom, é isso. Nos dias atuais eu só consigo pensar em duas pessoas em específico que mudaram até o DNA de tanta cirurgia plástica que fizeram. A Anitta, que a cada ano muda mais a aparência, e esse ano ela apareceu como uma pessoa completamente diferente, uma nova mulher. Se eu visse ela na rua, eu não saberia que é a Anitta. E também a Thaisa Darré, que é uma jogadora de vôlei, bicampeã olímpica, 3 vezes medalhista olímpica. Eu nunca pensei que eu fosse citar a Thaisa aqui no canal, inclusive, muito bacana. Ela, a cada Olimpíada, estava com um rosto diferente, e assim que a última Olimpíada terminou, que foi agora, a de 2024, ela simplesmente apareceu de cara nova. Não mudou tanto quanto a Anitta, até porque ela só esticou um pouco o rosto, mas ainda assim, se vocês pegarem as fotos delas de antigamente e compararem com elas de agora, é absurdo, perderam completamente a essência. Claro que ficaram muito bonitas, mas de forma artificial. Hoje em dia, tem muitas influenciadoras que são adolescentes de 14/15 anos que já estão fazendo vários procedimentos estéticos, e claro que elas vão acabar influenciando outras adolescentes, né? Mas sendo sincero, eu não acho normal adolescentes fazendo vários procedimentos estéticos a longo prazo. Claramente podem se arrepender por isso, ou ficarem mais obcecadas, quem sabe. E no caso dessas influenciadoras adolescentes, a culpa é dos pais que
que não sabem controlar as filhas que têm. Claro que muitas pessoas precisam fazer por questões de saúde, mas outras pessoas fazem porque ficaram obcecadas com isso. De qualquer forma, as pessoas fazem o que quiserem com o dinheiro delas e quem somos nós para julgar, né? Enfim, o que vocês acham sobre isso? Comenta aí. E eu vou finalizando o nosso vídeo por aqui. Obrigada a quem assistiu, deixe seu like e, se possível, se inscreva no canal. Considerem se virar membros, tem alguns benefícios e é isso. Até o próximo vídeo.